1 Crônicas, capítulo 4. São esses os descendentes de Judá: Pere, Hezron, Carmi, Hur e Zobal. Zobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos das famílias que moravam em Zorá. Hur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Afrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Hur foi pai de 3 filhos, Etan, Penuel e Ezer. Etan foi pai de 3 filhos, Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleopone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azu, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos, Auzã, Éfer, Temeni e Astari. Azu e Ela tiveram 3 filhos, Zerete, Izá e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos da família que descendem de Acarel, filho de Arrum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos, Bet-Rafa, Passeia e Teina. Teina foi o fundador da cidade de Maás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Asterzões, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Uru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Gife, Gifa, Tiral e Azarel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeté, Mered, Efé e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos, Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Sanoar. Odias casou com a irmã de Naã,
E os seus descendentes fundaram o grupo da família de Carmi, que morava na cidade de Keila, o grupo das famílias e o grupo de famílias de Maaca, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos: Amon, Rina, Ben-Azã e Tilom. Izi foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maresa. Selá foi também o antepassado dos grupos da família, que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Esbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Gozeba, e também de Joás e Zarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Metaim e Gedera. Simeão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibizão. E Mibizão foi pai de Misma. Misma foi pai de Emuel. Emuel foi pai de Azul. Acu foi pai de Simei. Simei foi pai de 6 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto quanto a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar, Zual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orna, Ziclaque, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficaram ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São esses os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabé, Zanleque, Sorá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioinai, Jacobá, Jezoias, Asaías, Ediel, Zessimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetaneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste, quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas a pastar do lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes são escritos acima foram até Gerá e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerá, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi, Pelatias, Nerias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5.
São esses os descendentes de Ruben, filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías, Semaías pai de Gog, Gog foi pai de Simiel, Simiel foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Bera, Bera foi chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes dos grupos das famílias da tribo de Ruben: Zeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Zema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bassã, até Salza, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Zafã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Zafate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bassã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Sorai, Zacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bassã e de Gileade, nas cidades dali e todas as terras de pastagem de Sharon. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, havia 44.770 soldados bem treinados no uso de escudo, espada e arco e flecha. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getu, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram 2 inimigos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã até as cidades de Baal, Hermon e Seni e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos grupos de família:
Éfer, Isiliel, Azirel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Puu, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala-Abo-Ará, na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos: Amram, Izar, Hebron e Uziel. Amram foi pai de 2 filhos: Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Bugi foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Jeraías. Jeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoc. Zadoc foi pai de Aimás. Aimás foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoc. Zadoc foi pai de Zalum. Zalum foi pai de Milquias. E Milquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías. Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, como os que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Amram, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Idô. Idô foi pai de Zera. Zera foi pai de Jeateraí. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. Corá foi pai de Azi. Azi foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Eliasaf. Eliasaf foi pai de Azi. Azi foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos: Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos: Joel e o mais velho Abias. Joel, o mais velho, e Abias. Zerari foi pai de Mali. Mali foi pai de Limni. Limni foi pai de Simei. Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. Agias foi pai de Azarias. São esses os nomes dos reis que o rei Davi encarregou. São esses os homens que o rei Davi encarregou de música no lugar de adoração em Jerusalém. Pois, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá, eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus antes que o rei Salomão construiu o templo. São esses os que ocupam esse cargo. Do grupo da família de Coate, Emã, o regente do primeiro coro,
era filho de Joel. Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel. Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Jute. Jufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Mate. Mate era filho de Azaías. Amazai era filho de Eucana. Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. Azarias era filho de Zofonias. Zofonias era filho de Tati. Tati era filho de Azia. Azia era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Isá. Isá era filho de Coate. Coate era filho de Levi. Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Bazéias. Bazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etini. Etini era filho de Zerá. Zerá era filho de Adaías. Adaías era filho de Etan. Etan era filho de Sima. Sima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etan, do grupo da família de Merari, era o regente do terceiro coro. Etan era filho de Quis. Quis era filho de Abdi. Abdi era filho de Maluque. Maluque era filho de Azabias. Azabias era filho de Amazias. Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anze. Anze era filho de Bani. Bani era filho de Resem. Resem era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços no lugar de adoração de Jerusalém. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Bug. Bug foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Mariá. Mariá foi pai de Aibude. Aibude foi pai de Zadok. Zadok foi pai de Aimás. Esse é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas. Isso é a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade dados a Caleb, filho de Jefoné, as seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão. Hebron era uma das cidades para fugitivos, e a cidade de Jati-Libna, Estemoá, Além, Debi, Azam, Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas, no território de Benjamim. Eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagem: Gebá, Lemete, Anotote. Isso dava um total de 13 cidades, para nelas montarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do leste foram dadas por sorteio ao resto do grupo da família de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Aser, Naftali e Manassés do leste, na região de Bassã. Do mesmo modo, 12 cidades do território de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, famílias por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades, as terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa de Gezer; Joquimeão, Bet-Horon, Aijalon, Gat-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam as cidades de Ané e Bileão.
Com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor do grupo de família de Gerson, eles receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bassã, e Azarote, no território de Isacar. Guedes, Daberaate, Ramote e Anem. No território de Ásia, Massal, Abinon, Ucog e Reob. No território de Naftali, Guedes, na região da Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo da família de Merari, essas receberam as seguintes cidades com as terras das pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimonon e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão. Em frente a Jericó, Bezé, no planalto Zaza, Quedomote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jazer.